A verdade é que todo desejo que nós temos e toda atitude, todo comportamento que a gente tem, ela é enraizado em um motivo subjacente. Então, todo desejo, toda vontade, toda atitude que a gente toma, na verdade, por trás tem um motivo que ele é bem mais profundo. É um motivo que está na raiz. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no dia de hoje. Para quem chegou agora no canal, para quem ainda não me conhece, prazer, meu nome é Beatriz Tomás. Aqui no canal a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, sobre espiritualidade. E eu tô aqui com o propósito de buscar me tornar a minha melhor versão e também de te trazer junto nessa caminhada para nós nos tornarmos a nossa melhor versão. Como eu disse para vocês no início do vídeo, todo desejo ele tem um motivo subjacente. Então, se você tem um desejo, um exemplo muito simples, se você tem um desejo de comer uma comida específica, significa que você tem um motivo subjacente. Qual o motivo subjacente? Você precisa de alimento para se manter vivo. Se você tem, não sei, se você tem vício em videogame, talvez o seu motivo subjacente seja o extremo cansaço que você sente do seu trabalho. Se você, não sei, tem problema de dormir, talvez o motivo subjacente seja o fato de você estar muito ansioso com um determinado acontecimento ou com uma atividade que você tem que fazer. E assim por diante. Os comportamentos que a gente tem, que a gente acaba tendo, não são por acaso. A gente tem um motivo mais íntimo, a gente tem um motivo mais interior e a gente externaliza de alguma forma. Os motivos que levam uma pessoa a tomar determinado comportamento, duas pessoas, pode ser o mesmo, mas a forma como essas duas pessoas vão lidar com esses motivos pode ser diferente. Por exemplo, uma pessoa que é muito estressada pode lidar com esse estresse fumando. E uma pessoa que está se sentindo muito estressada, no caso outra pessoa, pode lidar com esse problema fazendo uma corrida, lendo a Bíblia, fazendo qualquer outra coisa. Então, perceba que é o mesmo motivo, porém são duas formas diferentes de lidar com esse motivo subjacente. E eu quero que você entenda uma coisa, se você está lidando com certos vícios, se você está lidando com certos hábitos que são indesejados na tua rotina, como, por exemplo, procrastinação, algum vício em videogame, em alimentação, alimentos hiperpalatáveis, que são aqueles alimentos que causam um extremo prazer, mas fazem muito mal à saúde. Se você tem vício em série, em Netflix, em rede social, em qualquer outra coisa, se você tem um pecado que não sai de dentro de você, eu quero que você entenda que tudo isso tem um motivo mais profundo. Sabe por que é que você não consegue sair desse determinado comportamento, se livrar desse determinado hábito? Porque tem um motivo mais profundo. E o que você está fazendo em vez de resolver esse motivo mais profundo, você está tentando anestesiar, você está tentando colocar um band-aid para não ver a ferida que está aberta. Então, quando a gente está doente, quando a gente se fere e a gente vai em médico, ele não pega uma ferida que está aberta e coloca um band-aid e diz, não vai sarar, só deixa esse band-aid aí que é para você não ver a ferida. Não. Ele faz o que precisa ser feito. Se a ferida está aberta, ele vai costurar, ele vai colocar remédio, ele vai cuidar, ele vai te dar algumas prescrições médicas, mas você vai precisar fazer alguma coisa para que essa ferida seja curada. Ou você vai precisar esperar um determinado tempo, e assim por diante. Você vai precisar fazer alguma coisa para a ferida ser curada. Ele não vai te dizer simplesmente, é uma ferida que está aberta, deixa aí, ou trata de qualquer jeito, que, enfim, ela vai se curar. Não, né? Determinadas feridas têm determinados procedimentos para serem curadas. Da mesma forma, são seus motivos subjacentes. Se você não estiver disposta a tirar o band-aid e olhar para eles, não tem como eles serem curados. Porque você vai levando a vida no automático, você vai levando a vida com falta de consciência e o teu cérebro ele vai começar a colocar várias atividades e vários desejos para tentar anestesiar e para tentar suprir esse motivo que você tem, essa dor que você tem e não quer ver, e o que vai acontecer é que você vai pular de galho em galho, de vício em vício, e o motivo não vai ser curado, essa dor que você está sentindo não vai ser curada porque você não quer olhar para ela e você não quer tomar a atitude que é necessária para poder curar essa tua dor.
Então você sempre vai achar que você precisa disso, que você quer isso para curar o que você está sentindo, quando na verdade você quer uma coisa completamente diferente. O teu corpo pede uma coisa completamente diferente. A tua mente, o teu espírito, a tua alma pede uma coisa completamente diferente, mas você não faz porque você não sabe se escutar, você não sabe olhar para a ferida que está aberta para poder entender o remédio que ela precisa. Você está dando de entender, mas eu acredito que esteja. Então, o que eu quero que vocês entendam é que você pode suprir algum desejo, alguma coisa que você de fato precisa no teu íntimo, com um hábito bom ou com um hábito ruim. Como eu dei o exemplo da pessoa que está estressada, que pode tanto fumar quanto correr, isso acontece em várias coisas da nossa vida. Se você está ansiosa, se você está estressada, você pode aliviar esse estresse rezando, você pode aliviar esse estresse indo à missa, você pode aliviar esse estresse rezando o texto, ou você pode aliviar esse estresse descontando em outra pessoa. Você pode aliviar esse estresse comendo descontroladamente, dormindo muito, mas isso não vai fazer com que aquele motivo, aquilo que está te deixando ansiosa, aquilo que está te deixando nervosa, aquele motivo seja suprido. Vai simplesmente, como eu disse, trazer uma solução rápida, trazer uma solução que parece ser boa, mas na verdade só está te levando a uma espiral de constante insatisfação com você e com a vida que você está levando. E eu até, quando eu estava fazendo o roteiro desse vídeo, eu escrevi uma frase e eu acho que eu escrevi uma frase sobre esse assunto, eu acho que vai se encaixar bastante com o que eu estou falando. Que é: se você quer acabar com um vício, ou um mau hábito, ou um pecado, você precisa ir na raiz do problema. Porque senão você vai tentar e tentar, e não vai conseguir sair de onde você está. E assim, ontem, no evangelho de ontem, né, foi sobre a cura de cego, né, foi sobre a cura de um cego. Não lembro ao certo se era um cego ou se era dois, eu acredito que era só um, mas era sobre a cura de um cego. E eu acho muito interessante que todos os dias eu assisto a homilia de um padre, o padre Mário Sartori, né, uma homilia diária. E sempre quando é evangelho de cura, né, quando é um evangelho de um cego, um evangelho de um paralítico, um evangelho de um leproso que está recebendo aquela cura de Jesus, o padre ele sempre fala que aquela pessoa que estava doente poderia ter pedido qualquer coisa a Jesus. Ela poderia ter pedido: Jesus, me dá uma marmita. Jesus, me dá uma casa, porque antigamente as pessoas que viviam doentes, né, principalmente, assim, os leprosos, se você for ver, eram pessoas excluídas da sociedade. Eram pessoas que talvez passassem fome, que talvez não tivessem mais uma família, uma casa digna. Então elas poderiam pedir qualquer coisa a Jesus, poderiam pedir: mestre, não sei, me dá uma marmita, me dá uma cama para dormir, me dá uma roupa nova, tô com essa roupa toda furada, toda fedida, me ajuda de alguma forma. Mas eles não escolheram pedir pouco para quem pode dar muito, eles escolheram pedir muito para quem pode dar muito. E Jesus podia oferecer muito. Então, quando eles olharam para Jesus, quando essas pessoas que estavam passando por enfermidades tão terríveis, elas olharam para Jesus, elas sabiam que Jesus podia dar muito para resolver o problema delas, que era grande. Então, eles foram na raiz do problema. Eles podiam não ter casa, eles podiam não ter família, eles podiam não ter comida mais, mas eles foram na raiz do problema. O cego pediu o quê? O cego queria ver. Senhor, que eu enxergue. O paralítico queria andar. Senhor, que eu ande. O leproso queria ser curado da sua lepra. Senhor, que eu seja curado. E eles creram e Jesus fez por eles aquilo que parecia ser impossível. Ou seja, se você está passando por um problema, para de ficar pedindo pouco para Jesus, porque Jesus pode te dar muito. Ou seja, para de ficar pedindo coisas que na verdade não vão resolver o teu problema principal. Então eu quero que você olhe para a raiz do teu problema. Eu quero que você olhe, cara, qual é a raiz do teu problema? Por que é que você está enfrentando isso? Às vezes você quer muito ter dinheiro porque você acha que dinheiro é o que vai resolver os seus problemas. Só que aí você vai na raiz. Por que você quer ter dinheiro? Porque você quer ter status social, porque você quer ter prestígio social. Por que você quer ter status e prestígio? Porque você talvez seja uma pessoa muito presa ao pecado do orgulho e da vaidade. Então o que você precisa não é de dinheiro, você precisa de humildade. Você precisa de uma virtude. Então se Deus te desse o dinheiro que você pede, você ia continuar insatisfeito. Porque se você está fazendo uma atitude movida pelo pecado, movido por algum desejo pecaminoso, se você receber aquilo, você não vai ficar suprida. Você vai ficar pior do que você estava antes. Porque você vai estar suprindo o desejo de um pecado. Entende? Então, o que eu estou querendo dizer é que
peça a Deus a cura do teu problema principal. Peça a Deus aquilo que de fato você precisa. Porque às vezes a gente vive no limbo, a gente vive naquele negócio de pede para Deus várias coisas que a gente acha que precisa, mas na verdade isso é só falta de autoconhecimento. Isso é só falta de saber, de interiorizar, de olhar para dentro de si, de ter um momento de introspecção e dizer o que eu realmente preciso, o que eu realmente quero. Será que eu quero dinheiro mesmo? Será que isso de fato vai me fazer bem? Será que isso de fato vai me fazer santa? Vai me fazer a imagem e semelhança de Deus? Ou isso é só alimento de orgulho? Ou isso é só querer alimentar a vaidade que eu tenho dentro de mim? Entende? Então, é preciso que você olhe para você, é preciso que você tenha um determinado autoconhecimento para poder enxergar o que está se passando dentro de si e para que enxergando você perceba qual é o teu problema principal. E assim como os cegos, assim como os paralíticos, assim como os coxos, assim como os leprosos do Evangelho, foram até Jesus e pediram a Jesus o que eles de fato precisavam. Ah, mas uma cura é algo muito grande. Ah, mas uma cura desse problema é um problema gigante. Meu amor, nada para Deus é impossível. Não importa o tamanho do teu problema, não importa o que você está passando, coloca na mão de Deus, entrega para Ele as suas necessidades, entrega para Ele aquilo que você precisa. E se for para você receber no tempo correto, se for certo, se for para a honra e glória do Senhor, se for para a salvação da tua alma, Deus ele não vai hesitar em te dar. Mas para isso você precisa pedir. Para isso você precisa ir até Jesus e pedir aquilo que você precisa. Então o recado que eu tenho para deixar para vocês no dia de hoje é exatamente isso. Se pergunte se o que você quer é realmente o que você quer e o que você precisa, ou só é fruto das suas neuroses, dos seus fantasmas internos, do teu orgulho, da tua vaidade, da ansiedade que você sente. Será que o que realmente você quer, será que realmente você está pedindo vai resolver o teu problema de verdade? Ou é só uma maneira de passar uma anestesia, só uma maneira de colocar o band-aid, fechar o olho e dizer, não, tá tudo bem? Só que, na verdade, esse problema vai virando uma bola de neve, esse problema vai se acumulando e assim por diante. Assim como o exemplo que eu dei para vocês da pessoa que quer dinheiro, mas na verdade é orgulho, eu escrevi outro exemplo também que eu vou ler para vocês para a gente poder encerrar o vídeo. Talvez você não seja uma pessoa procrastinadora, e sim uma pessoa ansiosa que tenta fugir dos seus problemas e tarefas por não se sentir capaz de resolvê-los. Você precisa de confiança em Deus, fé e autoconhecimento. E não criar uma rotina cheia e ficar se punindo pelo que você não se sentiu segura para concretizar. Então, esses dois exemplos são justamente exemplos de como você pode olhar para o problema de maneira superficial e acabar não resolvendo por conta disso. Tá? Então, eu espero que esse vídeo possa ter feito vocês refletirem, possa ter feito vocês pensarem o que de fato vocês precisam. E se esse vídeo foi relevante, te ajudou de alguma forma, né? Foi, de certa forma, agregou para você, eu peço que você possa compartilhar, você possa comentar o que achou do vídeo, ideias ou sugestões para o próximo vídeo. E que vocês também possam deixar o like, se inscrever no canal, porque isso me ajuda, é um feedback positivo que vocês me dão, me ajuda a entender que os vídeos estão sendo bons, que vocês estão gostando e também me incentiva a gravar mais. E foi isso, gente. Obrigada por terem assistido até aqui. Até o próximo vídeo e tchau!